Não adianta você forçar. O teu coração vai dizer o que você quer. O teu nome, ele vale muito mais. Eu chamo de Davi, mas agora eu vi a chamando de dele, eu chamo ele há 5 anos de Davi. Mas a minha família, tem gente que chama de Davi, tem gente que chama de Davi. Então eu posso continuar chamando Davi? Vai ser Davi dele. Senão eu ia ter que começar a treinar aqui no canal dele. Que bom. A gente desenvolveu que chama Corretor Top Sales. Legal. Então, assim, uma das coisas que eu falo no treinamento, tente falar menos, assim, na sequência, é observar as pessoas. Uhum. Porque essas microexpressões que vão dizer se você gostou. Por ter experiência no mercado imobiliário, eu tive um feeling de que... Eu falei, olha, eu acho que essa cidade vai bombar. Eu acho que aqui vai realmente acontecer. Se você fica num bairro hospedado, como no Bessa, a primeira vez, você vai amar o Bessa. Uhum. Se você fica hospedado em Tambaú, você vai amar Tambaú. Porque, na verdade, você gostou da cidade. Sim, cada bairro entrega uma coisa. Assim, a pressão que me foi colocada me fez ali assustar e não querer mais, inclusive, continuar negociando. Eu sei o que aconteceu. Faltou o mentor Davi e a mentora Andressa orientarem o colega ali no atendimento. Tinha que me vender a vista da montanha, eu não estava bem procurando só uma casa. Se trata de marcar positivamente a pessoa com quem você está lidando. Porque mesmo que o negócio não aconteça ali, a marca positiva que você vai deixar vai fazer com que você seja lembrado, seja lembrada e aquela porta se mantenha aberta. Está começando mais um episódio do Deu Lucro Podcast. O podcast que nasceu para colocar, obviamente, dinheiro no seu bolso através da partilha de conhecimentos, mas também que fala sobre um lucro que não é dinheiro, são as maiores riquezas da vida, como princípios e valores, família e Deus. E eu estou aqui sempre muito bem acompanhada de uma grande riqueza da minha vida, que é meu esposo Lucas. Bem, depois dessa saudação, não posso falar nada mais, nada menos do que agradecer a Deus pela vida da minha esposa, de estar aqui com ela. E também dizer a você, já queria trazer aqui uma reflexão. Na vida, a gente segue pessoas. Por quê? Porque nós temos pessoas que temos por referência e isso nos ajuda a vencer na vida, a crescer, a realizar sonhos, a sair do estado atual para um estado desejado, enfim, para realização, para alcançar resultados. E o podcast de hoje vai trazer uma história inspiradora. Então, se você precisa de motivação, de inspiração, de direcionamento, fica até o final porque nós vamos aprender muito aqui hoje. Então, já curte o canal, já se inscreve, compartilha, porque o conhecimento transforma realidades. E ao final desse podcast você vai ver que a sua realidade também vai ser transformada com o que a gente vai falar aqui. Vou passar a palavra agora para minha esposa, para que ela possa dar continuidade a essa apresentação dos nossos convidados. Muito bem, mas antes de apresentá-los, eu quero dizer que esse podcast tem o apoio da Limier Educação e Assessoria. Então, se você quer ter mais lucro, seja através do leilão de imóveis, seja através de conteúdos de empreendedorismo, já segue a Limier, que lá a gente também te entrega, tá bom, pessoal? E o casal que a gente vai entrevistar hoje, eu confesso, Vida, que eu fico muito feliz aqui de entrevistar casais empreendedores, porque a nossa história se confunde com o nosso matrimônio. E eu acredito que quando, um casal se une para um propósito em comum e eles estão ali, alinhados, unidos, no empreendedorismo, a chance de um negócio ele se perpetuar, de dar lucro, de ele gerar mais empregos, é muito maior. E o casal aqui que a gente está recebendo hoje é um casal de amigos que conhecemos aqui em João Pessoa, na Paraíba, que não são daqui, vieram lá do Sul, se mudaram aqui para o Nordeste para empreender. Aqui eles abriram um excelente negócio no mercado imobiliário que chama Jampa Life, uma imobiliária que tem crescido ano a ano, mas o que eu gostaria de dar um destaque especial foi que quando nós os conhecemos, uma coisa nos impressionou, que foi o atendimento excepcional. Eu falei, rapaz, essa galera aqui ela é diferenciada. Então, se você quer aprender hoje com quem largou a sua cidade de origem, veio construir a vida em uma outra região com cultura completamente diferente e tem demonstrado que é possível e que cresce ano a cada ano,
assiste até o final, porque estão conosco os queridos Davi e Andressa, pais da Diana. Sejam muito bem-vindos, queridos. Obrigada, agradeço muito pelo convite, né? E poder compartilhar aí essa história da gente. Carol, bem. Lucas, grandes amigos, queridos, obrigado pelo convite. Ficamos muito felizes de poder estar participando, compartilhando, né, um pouquinho da história e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana. Muito legal. E olha só, vocês hoje já estão há 5 anos aqui na Paraíba, né? Aproximadamente. Então, estão aí construindo a Jampa Life, tem uma visão de futuro grandiosa, né? Isso é muito legal. Mas nem sempre foi assim. Provavelmente teve um dia que o Davi e a Andressa sentaram e falaram, vamos para João Pessoa, vamos construir a nossa história lá. Eu queria que vocês compartilhassem conosco, logo nesse início, como que foi essa decisão corajosa de mudar de cidade, construir um negócio numa cidade nova. Na verdade, isso partiu do David, né? Olha só. Eu não conhecia João Pessoa, então eu vim de olhos fechados. Então o David já conhecia, né? E ele que falou, olha, eu conheço a cidade, eu fui lá, eu me apaixonei, e é lá que eu quero que a gente more. E eu falei, olha, então vamos! E foi isso, né? A gente acabou vindo, a gente vem até mesmo de carro. Uau! Então, do sul. Foi uma aventura. Quantos dias, Andressa? A gente fez 2 viagens, né, de carro. Então, a gente veio, a primeira a gente foi mais curta, porque a gente realmente fez sem parar. Então, foram 5 dias. E a outra que a gente veio parando foram mais ou menos 7 dias, né? Eu curtindo ali já, né? Todo o litoral. Então, foi uma aventura, assim, a nossa viagem pra cá com tudo. E iniciamos, né? Completamente, assim, aqui um novo capítulo. Legal. E aí, você lembra desse dia? Lembro. João Pessoa é uma cidade muito diferente. Acho que vocês também, por serem de fora, vocês devem ter sentido, né? A gente mora em Curitiba, morava em Curitiba, né? Uma cidade muito boa, muito bonita, mas Curitiba tem uma questão de segurança que, assim, infelizmente, né? Não é tão bacana. Aí, quando você vem para João Pessoa, vai andar ali pelo Largo de Tambaú, ver crianças brincando, senhorinhas, você tem uma sensação de tranquilidade muito maior. E ao contrário de muitas cidades do Nordeste, não é uma cidade de festa, né? Diferente é uma cidade pacata, né? É uma cidade de famílias. Aí você vê para cá, você fala assim, puxa, é uma ótima cidade para você ter sua família, legal, começar a sua família. É uma cidade tranquila, tem uma qualidade de vida muito boa. E estávamos em Curitiba, tínhamos uma vida boa em Curitiba, uma cidade bacana, mas já por ter experiência no mercado imobiliário, eu tive um feeling de que... Eu falei, olha, eu acho que essa cidade vai bombar. Eu acho que aqui vai realmente acontecer. Assim, foi na hora certa. Foi bem no período da pandemia, mas antes da pandemia isso não estava acontecendo tanto, mas a pandemia acabou ajudando, porque as pessoas criaram mais vídeos, criaram mais conteúdos e ficou todo mundo em casa. A gente deu uma importância muito maior para a nossa moradia naquele período, porque a gente ficou em casa. Então, aí as pessoas começaram a pensar em ter uma vida diferente. E logo após a pandemia, isso ajudou muito, veio muito mais gente para João Pessoa e começou esse desenvolvimento imobiliário forte, como a gente está vendo agora, né? Olha só, então foi uma visão de futuro de 5 anos atrás, o feeling ali, né, de vocês observarem o mercado, observarem o problema e vendo que, né, o contexto da pandemia, que apesar de ter sido muito triste, né, para todos nós, ele realmente mudou alguns mercados, né, e isso, o mercado imobiliário foi realmente atingido. E de vocês acreditarem nessa visão e fazerem acontecer. Que legal. Eu chamo de Davi, mas agora eu vi a Andressa chamando de dele, eu fiquei... Eu chamo ele há 5 anos de Davi. Mas a minha família, tem gente que chama de Davi, tem gente que chama de Davi. Então eu posso continuar chamando Pode. Davi? Vai ser Davi dele. Senão eu ia ter que começar a treinar aqui para falar o David. Que bom, obrigada. Mas eu estava lembrando que na pandemia a gente também mudou o nosso negócio, assim, né?
100%, a gente tinha um escritório tradicional de advocacia, né, em rua, tudo. E aí foi quando a gente migrou para o digital. E eu comecei a me questionar mesmo que tipo de vida a gente queria ter e proporcionar para o nosso filho. Na época da pandemia, a gente chegou a passar 30 dias no Ceará, depois 30 dias aqui em João Pessoa, né, aproximadamente aqui na Paraíba. Por quê? Porque eu pensava, bem, a gente não pode realmente sair de casa. E aí, nesses momentos, o que a gente vai poder ter acesso? Oferecer, né? Eu pensava, eu queria pelo menos dar uma volta na praia, que não é tão perigoso, né? Na época que estava todo mundo com muito medo, não sabia como que o vírus contagiava. Se propagar, né? Ia se propagar. E a gente via ali com uma certa segurança. Ainda diziam assim, não, no mar o vírus morre porque tem não sei o que do sal. Lembra que o pessoal falava? Olha lá, então! Eu vou pra lá. Uma boa justificativa, né? E aí eu lembro que a gente foi tanto passar, né, uma temporada no Ceará e uma temporada na Paraíba. E assim, né, amo o Ceará, sou neta de cearense também, mas o estilo de vida aqui na Paraíba, né, eu acredito que a gente se identificou demais, exatamente porque além de ter as belezas naturais, é uma cidade calma, tranquila, com uma sensação de segurança muito grande. E viemos para cá também. Então, eu lembrei agora dessa história, quando o Davi contextualizou, e a gente passou a valorizar ainda mais o lugar em que a gente morava. Então, conheci, né, vocês, quando a gente estava ali nesse período ainda, namorando, vim para João Pessoa ou não, e a gente começou a visitar alguns lugares. Então, assim, eu tenho um sonho de morar em frente ao mar. E eu lembro que o Davi me mostrou uma casa que ficava ali em cima de uma falésia, lá em Pitimbu, que eu falei, é aqui esse lugar, não lembra a vida? Sim. Que a gente foi. A gente acabou, na ocasião, recuando, porque a gente não veio imediatamente, né? A gente esperou depois de um tempo. Mas você tem toda a razão, né? Então, que sacada de vocês, de olharem o mercado, olharem o sentimento das pessoas e ter entrado no momento certo, né? Ou seja, agora quando deu o boom do mercado imobiliário, vocês já estavam aqui. Então faz toda a diferença, com certeza. E falando em mercado imobiliário, fala um pouquinho da percepção de vocês, né, do mercado imobiliário que vocês tinham no Sul em relação à Paraíba e o crescimento dos últimos anos, que todo mundo fala, mas agora falando com especialistas, a gente gostaria de mais detalhes, né, Vida? Conta um pouquinho pra gente. Bem, a gente é bem sortudo, porque ano passado, o metro quadrado que mais subiu foi Curitiba. Em segundo lugar foi João Pessoa. Uau! Então, são duas cidades que realmente, assim, estão num desenvolvimento imobiliário muito forte. Curitiba é maior, uma população maior que João Pessoa. Então, assim, as pessoas buscam um estilo de vida diferente. Obviamente, Curitiba é bem diferente de João Pessoa. O estilo de imóveis que as pessoas buscam, algumas peculiaridades, assim, do próprio mercado. Mas as duas cidades, assim, elas oferecem essa qualidade de vida. Por isso que a gente colocou o Life no nome, né? A nossa ideia é entender cada cliente, cada um tem seu estilo de vida, cada um tem o seu estilo das coisas que gosta. E a gente não oferecer apenas o imóvel pelo valor do metro quadrado. Né? Oferecer, assim, você quer morar de frente para o mar, dentro das condições financeiras que você tem, aonde você pode fazer Legal. isso. Você gosta de andar na praia todo dia? Qual vai ser o melhor lugar, o mais indicado para você poder andar na praia todos os dias? Então, a gente tenta ir além e por isso que a gente faz tantos amigos e por isso que a gente gosta tanto dessa profissão, porque a família só cresce, né? Cada vez mais a gente vai fazendo novos amigos e então isso é muito satisfatório, porque assim, né? Nossa casa, onde nossas memórias acontecem, né? A gente vê nossos filhos crescerem, então isso faz toda a diferença, né? Então você não fazer uma venda simplesmente ali pelo valor, né? Escutar realmente a história das pessoas. É o que a gente tenta fazer, né? E vamos achar essa casa aí para você de frente. Olha aí! Davi, Andressa, e assim, esse feeling, essa percepção, né? Esse tratamento diferenciado, né, com os clientes, é de vocês? É dom? É talento? Ou vocês foram construindo ao longo dessa jornada no setor imobiliário, né, em termos assim de perfil, de personalidade, desde que lá atrás, a primeira vez que nós, no caso, conhecemos o Davi, ou David, né, a gente já marcou, entende? Sabe como você conhece uma pessoa assim e marca, né? Não chegamos a fazer negócio naquela ocasião, mas toda vez que a gente
passou a pensar numa eventual negociação, lembrávamos de você. Sim. Então, assim, no caso de vocês empreendendo em casal, essa cultura que eu imagino que vocês também desenvolvem na empresa, no empreendedorismo, é dom, é talento, é natural, ou é algo assim que vocês cultivam, treinam, semeiam a cada dia? Conta um pouquinho pra gente. Porque quando você gosta do que faz, você vai tornar isso mais prazeroso. Se você ouvir o que as pessoas querem e realmente ao final, puxa, era isso que eu queria. A pessoa entregar o que a pessoa buscava, né? É que assim, o que acontece? A pessoa, ela querendo ou não, foi um dinheiro que ele guardou para conquistar um sonho. Então, nem que seja um investimento ou seu lar, entendeu? O pessoal que vem de fora, é um sonho que ele tem de morar aqui. Sim. Em João Pessoa, morar no litoral, morar próximo das praias. Então, é algo que eu me coloco no lugar. Então, se fosse para mim, como que eu queria? Legal. E eu quero também que a pessoa que está me auxiliando nessa conquista, né? Me fale realmente, olha, nesses pontos que você está me falando, então acho melhor essa opção para você, entendeu? Então, porque o pessoal que vem de fora não conhece totalmente João Pessoa, né? A gente, mesmo quando chegou, a gente tinha uma visão de João Pessoa e depois até melhorou, entendeu? Em algumas coisas a gente falava também, quando chegou, só queremos em tal bairro, né? E depois a gente, não, peraí, mudou toda, a gente foi conhecendo mais os outros bairros, né? Então, é algo que a gente também passa para esses clientes. Então, a gente fala, é um investimento, né? Que aquela pessoa, querendo ou não, teve, é uma conquista para eles. Então, a gente sempre pensa nisso. A pessoa não está comprando um sapato, né? Uma bolsa. Não, é algo para a vida, né? Ou então um investimento que eles vão ter aí pro longo da vida. Legal. E essa questão, né, que vocês comentavam de entender o que a pessoa gosta e tudo mais, eu lembro que na ocasião em que, né, o Davi nos acompanhou, e eu lembro que ele falava com a Andressa por telefone e tudo, né? Ele, depois das visitas, né, ele fechou ali, né, o dia, levando a gente para conhecer um restaurante na Praia de Tabatinga, que hoje a Praia de Tabatinga é a nossa preferida, dali do Litoral Sul, e a gente frequenta esse restaurante, viu, David e Davi? Até hoje, né? Então, assim, como que realmente a visão de proporcionar ali, né, a experiência completa faz a diferença, ou seja, o que justifica provavelmente, né, isso para vocês é querer oferecer o que vocês gostariam de receber. Sim. Isso é completamente diferente de quem quer só vender. Pode falar, Vida. Não, eu já, assim, 2 insights, 2 fichas que já me caem aqui, e eu quero levar você à reflexão. A primeira chave, primeiro insight, empatia, né, que a Andressa falou aqui com a gente agora. Como é que você tem tratado os seus clientes, seus colaboradores, seus colegas de trabalho, seus fornecedores, seus parceiros de negócio? Você tem se colocado no lugar dele? Ou seu comportamento tem sido mais individualista e egoísta? É uma reflexão para você. Outra reflexão aqui, ouvindo o Davi e a Andressa. Qual experiência você tem proporcionado para os seus clientes? Perceba, não se trata só de fechar um contrato, uma compra ou uma venda. Se trata de marcar positivamente a pessoa com quem você está lidando. Porque mesmo que o negócio não aconteça ali, a marca positiva que você vai deixar vai fazer com que você seja lembrado, seja lembrada e aquela porta se mantenha aberta. Muito bem, é isso mesmo. Né? Tanto que a gente teve esse contato, acabamos hoje, né, desenvolvendo uma relação de amizades. E quando falam em corretores aqui em João Pessoa, eu sempre recomendo o nome de vocês, porque eu sei que realmente o trabalho é diferenciado. Queria que vocês comentassem, né, um pouquinho ali da rotina mesmo do dia a dia, trouxesse algum caso inusitado, né, para contar para a gente de uma experiência que vocês tiveram. E aí eu me lembrei agora e mostrando esse diferencial de vocês também, né? Ou um caso desafiador ou um caso muito gratificante que vocês viveram. Mas eu lembrei agora, né? Vocês falando de se colocar no lugar do cliente, né? E ver o que ele realmente quer. Eu me recordei assim, eu já tive algumas experiências, né? Com o mercado imobiliário. A gente também trabalha no mercado imobiliário, mas na hora de, né, leilão de imóveis. Mas a gente também é investidor de imóveis. Então a gente visita muitos imóveis, tudo. E eu me recordei de uma ocasião em que a gente foi visitar, né, algumas casas em um determinado condomínio
e que tinha uma casa que ela estava com um preço atrativo, que a gente, na verdade, marcou a visita para ver essa casa, mas que chegando lá eu não gostei da casa. E aí foi me apresentado outras opções, e dentre as opções eu amei uma, que tinha uma vista para o lago, com as montanhas, então ali dentro da experiência que eu queria, atingia o meu objetivo. Contudo, o corretor queria me vender a primeira. Então, ele assim, estava... Você recorda a vida que eu comentei com você? Que ele estava ali forçando uma venda, que eu fizesse uma proposta, que dizendo que o proprietário estava até disposto a reduzir mais ainda o valor e vamos comprar a casa, porque, e tentando me vender a casa. Até que eu precisei ser sincera com ele. Eu falei, fulano, eu não gostei da casa, me perdoe, mas eu não vou fazer proposta nessa casa. Eu gostei da outra. Aí, se tiver condições de negociação, quem sabe a gente evolui. Mas, assim, a pressão que me foi colocada me fez ali assustar e não querer mais, inclusive, continuar negociando. Eu sei o que né? aconteceu. Faltou o mentor Davi e a mentora Andressa orientarem o colega ali no atendimento. Tinha que me vender a vista da montanha. Eu não estava bem procurando só uma casa. Eu queria todo um contexto, né? Conta pra gente aí na prática, se vocês lembram de algum caso que marcou vocês. Aí pode ser cada um contar uma história, ou se for em comum também, fiquem à vontade. Bem, a gente faz um treinamento na imobiliária que a gente desenvolveu que chama Corretor Top Sales. Corretor? Top Sales. Legal. Então, assim, uma das coisas que eu falo no treinamento, por exemplo, se eu fosse o corretor de vocês nessa ocasião, eu falo, quando geralmente a gente entra num imóvel, a minha atenção, ela vai para o cliente. Observar as expressões. Todas as microexpressões, Caramba. todo o movimento corporal. Então, assim, óbvio que a gente tá, olha, pessoal, aqui é a sala, você faz uma apresentação, mas eu falo assim, tente falar menos, assim, de maneira geral, as pessoas sabem, sala, quarto. Sabe então, assim, identificar o que é. Você faz assim, olha, aqui é a sala principal, ali são os quartos. Então, você mapeia. Mas na sequência, é observar as pessoas. Porque essas microexpressões que vão dizer se você gostou ou não e o que você gostou ou não. Legal. Então, assim, você mencionou da vista. Então, assim, poxa, então, eu já sei que ela gostou da vista, eu preciso achar uma casa que tenha a vista. Então, se vocês mencionarem, puxa, a gente quer um espaço bacana de home office, tem que ter um espaço bacana de home office. Se você falar, não, a gente tem 2 gatos. Então, poxa, vai ter que ter um espaço para isso. Porque aí não adianta você forçar. A não sei que, puxa, o preço está muito bom, tem a vista e aqui, pelo preço, dá para você fazer, quem sabe, esse espaço do home office. Mas é escutar a necessidade das pessoas. Senão, vira só uma oportunidade de valor. Claro, e tem oportunidade que é oportunidade mesmo. E quem tem a visão, né, pode, às vezes, revender e fazer mais dinheiro. Mas é você realmente estar escutando e prestando atenção nas pessoas. Porque não adianta você forçar. O teu coração vai dizer o que você quer. Então, o nosso trabalho é escutar e aonde tem o que você quer. Legal. Né? A gente tem que, em tese, o conhecimento que a gente tem é para achar essas opções. E, óbvio, não são todos os profissionais da nossa área que fazem isso, mas eu digo, isso acaba fazendo uma diferença, porque muitas vezes a gente chega na cidade... E eu comento, a gente tem uma tendência em João Pessoa, se você fica num bairro hospedado, como no Bessa, a primeira vez, você vai amar o Bessa. Se você fica hospedado em Tambaú, você vai amar Tambaú. Porque, na verdade, você gostou da cidade. Sim, cada bairro entrega uma coisa. Aí, a tendência das pessoas, não, fique hospedado no Bessa, quero só no Bessa. Só quero no Bessa. Fique hospedado em Tambaú, só quero em Tambaú. É uma tendência bem natural. Mas, muitas vezes, o seu estilo, às vezes, não é tanto aquele bairro. E tem também outras oportunidades. Às vezes, vai ter essa vista que você quer. Às vezes, vai ter essas outras num outro bairro. Mas, muitas vezes, a gente é muito firme ali com relação a esse tipo de coisa. Então, acontece muito o caso que estava acontecendo hoje. Que a pessoa comprou um imóvel porque ela gostou da cidade. Então, ela comprou porque queria vir para João Pessoa. 1 ano depois, 2 anos depois, vende... Aí ela acaba indo... Para onde realmente fazia sentido. O perfil da pessoa, né? Legal. Com o perfil da pessoa. Você falou isso, eu me identifiquei porque a primeira vez que eu vim para João Pessoa foi aí há uns 15, 16 anos atrás, a convite da minha amiga Fernanda, que é paraibana, que hoje mora em Rondônia, nossa gerente da Limier, inclusive. Mas ela tem familiares aqui, vinha e me convidou para vir. E eu me hospedei na época em Tambaú. Amei o bairro, então eu nem existe mais a pousada que eu fiquei na época, né?
que eu fui pesquisar onde que eu tinha ficado a primeira vez. Não existe mais. É um prédio agora lá. Mas eu andava até ali a feirinha de artesanato, né? E fazia o passeio, caminhava ali na orla. Tinha também, ali já fazia o merchan das empadinhas Barnabé. Que delícia! Então, estava ali o contexto completo. Quando eu e o Lucas fomos arrematar o primeiro imóvel de leilão aqui em João Pessoa, adivinha, um bairro? Tambaú. Então, temos o apartamento hoje lá que fazemos Airbnb. Enfim. E aí, o que aconteceu? Quando a gente decide morar para cá, depois de a gente vir algumas vezes, porque até a gente decide mudar para cá, a gente veio algumas vezes, a gente foi explorar a cidade, né, vida? E aí a gente percebeu que o estilo de vida que a gente queria não estava em Tambaú. Então, que bom que a gente teve essa oportunidade de vir várias vezes para sentir exatamente isso. Então, o que a gente percebeu? Que a gente queria, que João Pessoa é tranquilo, mas a gente queria um estilo de vida ainda mais, se dava de ser mais tranquilo, perto da praia, para que eu pudesse fazer a caminhada de manhã, fosse perto da escola do Gabriel, tivesse ali uma logística, a gente preferia. Então, foi quando a gente escolheu um bairro mais pacato, que não é um bairro turístico, mas que entrega para a gente tudo que a gente precisa. Então, isso realmente faz toda a diferença. E aí está a chave de vocês ajudarem o cliente a entender o que ele quer. É desafiador, né, Davi? Sim, sim. Por isso, nesse caso, é a experiência que a gente teve, né, naquela casa. Então, assim, se vocês, por exemplo, adquirirem uma casa onde vocês podem, por exemplo, ter uma boa experiência gastronômica, né? O que tem em volta para você poder fazer. Então, aí entra a questão do storytelling, né? Você realmente abrir opções para as pessoas, cada um sabe no seu coração, né? O que vai fazer sentido, mas é você colocar essas opções. Tanto que a gente vende alguns imóveis online. Em que a gente faz mesmo um trabalho de vídeo. A gente chegou a vender uma chácara. Nunca foi lá pessoalmente, mas comprou. Conta mais, Davi. Teve uma chácara, a gente vendeu para um pessoal da Alemanha. Uau! E foi isso. Até hoje é o vídeo mais assistido do nosso canal, mesmo estando com vendido lá. E o pessoal adora, porque a gente mostrou, se você adquirir essa propriedade, o que vai ser a sua vida? E quais são suas opções? Entendeu? Olha, aqui já tem um lago bem bonito, mas se você quiser fazer mais um lago aqui, aí esse pessoal tinha ideia de fazer uns apartamentos no meio de um bosque que tem na chácara. Falaram, que a gente pode fazer uns apartamentos, que os europeus gostam disso, ficar hospedado no bosque. Então, assim, você colocar todas essas opções e você, a pessoa vai te conhecendo, vai pegando confiança em você e ela tem essa experiência. E a gente tem que mostrar tudo. Defeitos, tanto que tinha um dos quartos que tinha um buraco no teto, tinha um morceguinho, não cortamos o morceguinho. Olha, tem esse buraco no teto, vai ter que arrumar aqui, tem um morceguinho aqui dentro. E a pessoa, então, sabia com a sinceridade. Então, a gente tenta sempre ser muito sincero sobre tudo, porque os clientes voltam. Mesmo aqueles que não compram, ele volta com indicação, volta com alguma coisa, porque se a gente pensar simplesmente em fechar o negócio por fechar, como dizer que isso é um bom investimento e um ano depois você fala, puxa, você falou para mim que era um bom investimento e não está me dando o retorno que eu imaginava. O teu nome, ele vale muito mais que aquela venda. Ele, a tua... a reputação que você tem. Porque se eu te indicar um bom investimento, eu quero que seja um bom investimento. Eu quero que você tenha o retorno que você está imaginando, né? E se for um bairro que... Olha, esse bairro aqui tem isso... Uma vez a gente até falou sobre um terreno. Falou, esse terreno só está num bom preço, mas saiba, o bairro tem uma questão de segurança que às vezes não é tão boa. Né? Aí fica na escolha de cada um. Né? Mas a gente tenta apontar todo o cenário real, né? Para que a decisão seja realmente consciente, né, Andressa? Sim. E essa questão, sei que vocês têm um trabalho muito forte também quanto à segurança jurídica das transações, né? Sim. Então, isso é algo muito sério, muito importante, que nem todo mundo presta atenção. E a gente, né, por conhecer um pouquinho, né, por analisar muitos casos de imóveis que vai para leilão, a gente percebe, né, vida, às vezes que uma pessoa leva um prejuízo grande porque falhou ali nas diligências iniciais de verificar se estava tudo ok. E eu sei que vocês fazem esse trabalho, né? Eu queria que vocês contassem também um pouquinho dessa experiência de vocês, desse diferencial, e se já aconteceu algum caso que aparentemente estava tudo ok e quando chegou para análise vocês perceberam que era um problema grande que o cliente iria se envolver. Ou o contrário, né? Que às vezes um caso cabuloso que no final ficou bom, né?
A gente faz toda a análise, né, da documentação, então, do imóvel, em questão de certidões e até mesmo questões de inventários, né, que às vezes acontece. Então, e também como auxiliá-los, né, para que aquela negociação realmente aconteça da melhor forma. Então, a gente, antes de até mesmo assinar a promessa de cumprimento, a gente já quer estar com toda a documentação certinha, de nada consta e tudo mais, para que o comprador também tenha essa segurança. Realmente, esse imóvel eu estou comprando, realmente é desse vendedor, né, que me apresentaram, e tenho todo o nada consta. Então, o histórico de que não tem nenhum ônus, nada, né, no imóvel. Então, tudo isso a gente faz essa verificação. A gente mesmo... o imóvel que a gente comprou para a imobiliária foi uma experiência também, do que acho que ninguém queria comprar porque ele estava aparentemente enrolado. Ele estava enroscado. Mas como a gente conhecia os passo a passo e o mercado, a gente falou, não é tão complicado como o pessoal pensa. Ele estava com inventário, né? Então, tinham vários irmãos. E... Não, estava mais complicado. É uma casa, estava como terreno. O terreno não estava averbado. Não estava averbado, mas para piorar, a casa foi construída em 68, através de um financiamento da Caixa Econômica. Uau. 1968. 1968. Esse financiamento foi quitado em 85, 86. Então, eles não sabiam onde estava, não deram baixa, e não sabiam onde estava o termo de quitação. Porque era dos pais, e os pais faleceram. Ou seja, era um terreno com uma alienação da Caixa Econômica. Sem comprovação de quitação. Sem comprovação de quitação. A casa construída não era averbada. Então, por isso, esse imóvel está sendo vendido há 6 anos. 6 anos, numa localização muito boa. E por um preço extremamente atrativo, assim, a gente pagou o preço de um flat, assim. Uau, uma oportunidade, né? Uma oportunidade que a gente até apresentou esse imóvel para clientes, mas os clientes não ficaram com medo, com receio. Ficaram com receio, porque eles disseram para a gente, né, a família, que iriam encontrar esse documento. Acharam o documento, imagina aquele da Caixa Econômica preenchido de caneta BIC. Minha nossa! Preenchido na caneta BIC, assim, o termo de quitação, para poder. Então, assim, foi um processo de mais de 1 ano e meio nessa questão, mas foi muito bom para a gente, pela oportunidade financeira, e tem vários imóveis que são assim. Então, a gente sempre tenta fazer isso. Mas aí está uma diferença grande de Curitiba para João Pessoa. Aqui ainda tem muita cultura da palavra. A minha palavra, você tem que acreditar, vale tanto. Mas a gente sabe que na hora que realmente tem que estar no papel passado, né? Na hora que algum problema acontece, ninguém lembra da palavra. Então, assim, a gente sempre, como a gente agia na imobiliária de Curitiba, sempre pedia toda a documentação inicialmente. Aqui, muitos dos clientes que colocam imóvel para vender, mas para quê? Não precisa disso agora. Para que vai precisar? E é uma questão cultural. Cultural, né? De crença, né? A gente está assim, fazendo um trabalho educativo até. Legal. De passar a importância disso. Tem tanto golpe por aí hoje em dia. Sim. A importância de você fazer... Conscientizar, né? Essa análise. Porque existem vários tipos de erro. Erro de construtora, que às vezes faz o registro de incorporação com a metragem errada. Então, aí você vai comprar um apartamento que tem 55 e está no registro de incorporação que tem 42. Nossa. E o que vale é o que está no papel. Você é dono de 42, pagou por 55. Aí você vai vender 55, só que no papel está 42. E aí, né? A gente vende metro quadrado. Então, você está perdendo um bom dinheiro ali. Sim. Então, assim, tem uma série... empreendimentos que não tem a garagem... não está registrada a garagem. A garagem, então assim, aí você vai comprar, diz que tem uma garagem, mas não tem uma garagem. Então, é uma série de questões, assim, que realmente, se você não fizer uma análise, pode dar muito problema. Então, é algo que a gente trabalhou bastante. A Andressa fez uma pós em Direito Imobiliário. Legal. Para justamente a gente entender bem, porque
a gente acredita, a gente pode fazer todo o trabalho, achar o imóvel que vocês gostaram, mas se na hora da documentação der alguma coisa errada, essa boa impressão desaparece. Acaba na hora, né? Ou seja, pode até ter problema, desde que ele seja solucionável, né? Exato. Muito bem, olha só que aula, né, Vida? Muito, muito boa aula. E chegou aquele momento, né, que é um dos meus momentos preferidos, que a gente partilha a palavra de Deus, né? A gente gosta sempre de colocar Deus, né, no centro de todas as coisas. E aqui não seria diferente, né? Então, o Lucas sempre traz um versículo bíblico que tenha contexto com o que a gente conversou aqui. Então, por favor, Vida. Gostaria de partilhar aqui um versículo que diz assim, 2 na verdade. Vou ler aqui um versículo em Provérbios, capítulo 24, versículo 3. E diz assim, é com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. E o outro versículo é Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz, aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ambos os versículos falam sobre casa. E em um determinado momento aqui da nossa conversa, o Davi falou sobre escutar a necessidade do cliente e prestar atenção, você usou o termo Microexpressões. Microexpressões. Cara, eu achei isso fantástico, porque é um comportamento altamente diferenciado em busca de uma entrega extraordinária. Então, a primeira reflexão que eu trago a partir dessa leitura que eu fiz e daquilo que o Davi nos trouxe aqui como ensinamento é a seguinte. A gente enxerga, obviamente, a casa numa primeira leitura do ponto de vista estrutural, falamos aqui do mercado imobiliário, né? Até porque a casa é o sonho, se não de todas as pessoas, da maioria das pessoas, né? O direito à moradia, né, muito mais do que ser uma garantia na Constituição do país, é algo que traz abrigo, que traz segurança, né? A pessoa que tem onde morar, ela passa uma noite de sono melhor, ela descansa melhor. Então, é algo que está intimamente ligado à história de vida das pessoas, na verdade. E aqui as leituras falam sobre edificar a casa sobre a rocha. Aqui, do ponto de vista espiritual, quando Jesus fala isso, ele ensina e estimula as pessoas para que construa a sua vida nos seus ensinamentos. A rocha é a própria pessoa de Jesus Cristo. E aqueles que escutam essas palavras e as colocam em prática se tornam novas rochas, novos cristos, novas pessoas, pessoas renovadas a partir daquela fonte primária que é a base, que é a rocha, né? A propósito, toda construção tem os seus alicerces. E a reflexão que eu quero levar aqui para você que está nos acompanhando é sobre quais ensinamentos você está colocando os alicerces da sua família, da sua casa, da sua vida, da sua trajetória. Reflita um pouco. Essa conversa aqui nos trouxe vários ensinamentos, vários comportamentos que no teu empreendimento, na tua empresa, no teu dia a dia, no teu trabalho, com os teus colegas de trabalho, colaboradores, parceiros, fornecedores, você pode, a partir de hoje, já virar a chave e estimular que o seu caráter mude para melhor, por meio de uma escuta mais ativa, por meio de um olhar de microexpressões. Achei fantástica essa palavra. Por quê? Porque a partir do momento que a gente exerce a humildade do coração, né, acolhe um novo ensinamento e coloca essa em prática, a realidade anterior já não existe mais. Então, o fascínio pela Sagrada Escritura é porque a partir da palavra que escutamos, ela tem o poder de transformar vidas e transformar realidades. Então, eu fecho aqui esse ensinamento, dando esse convite a você. Reflita como é que está o seu comportamento empreendedor no dia de hoje. Algo precisa mudar? Se sim, já deu start. Se você não souber ou não tiver condição de dar esse start, procure quem possa te ajudar, né? Nós temos aqui especialistas na área. Se o tema você achou interessante, já nós vamos passar aqui a palavra para que você possa contatar o Davi, contatar a Andressa, a Jampalife, porque é um ato de humildade a gente buscar quem já trilhou um caminho, está à nossa frente. E toda vez que a gente tem um comportamento assim, a gente só tem a crescer na vida. Então,
Então, que essa palavra também possa direcionar o nosso dia. Se você está vendo agora o podcast de noite, que você possa ter uma boa noite, mas que na prática você coloque em execução, em movimento, gire a roda daquilo que precisa ser colocado em movimento, porque a sua vida tem sentido. E espero que com o que a gente conversou aqui, você possa ter tido sacadas, insights e dar passos além, à frente, para que você tenha uma vida de sucesso, uma vida de resultado, uma vida que, mesmo diante de desafios, afinal de contas, construir é um desafio, solucionar problemas é um desafio, né? Organizar a documentação é um desafio, impactar o cliente positivamente é um desafio, mas o resultado é imensurável, é gratificante, né? Imagine você com seu colega de trabalho, seu cliente, seu colaborador, parceiro, enfim, né? Você receber um feedback que você não estava esperando e a partir daquela palavra você vê que o seu trabalho, o seu labor, aquilo que você constrói e produz está fazendo sentido, né? São coisas impagáveis. E só para fechar, queria trazer também o que o Davi falou aqui sobre marca, nome, reputação, né? Qual é a reputação que você está construindo? Qual é o legado que você está deixando para sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, para a sua história? É um legado em que as pessoas vão olhar e vão direcionar respeito a você, ou é um legado que às vezes está aos trancos e barrancos, né? Mas que é preciso ser corrigido? Dá tempo. Tem jeito, você só precisa tomar as decisões certas e se aproximar de pessoas que vão te levar para o próximo nível. Andressa, Davi, obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelos ensinamentos que vocês nos trouxeram. E agora a gente abre aqui nessa parte derradeira final para vocês falarem para quem está acompanhando a gente como é que eles podem achar vocês, contatar vocês, marcar uma reunião, tirar uma dúvida. Gostei desse casal. Vamos conversar, vamos marcar um almoço, um café. Como é que as pessoas encontram vocês na internet, contatos? Fiquem à vontade. Bom, nosso Instagram, né, da imobiliária, é jampalive.imob, tá? Então, lá vocês podem também ter um contato e também conhecer um pouco a imobiliária, que a gente passa muita informação e o dia a dia que a gente tem lá na imobiliária. E também tem os nossos contatos, né? O meu Instagram. O site, acho que o site é importante, vai encontrar nossos contatos. Sim, por favor. jampalife.com.br. A gente está no YouTube também, principalmente mostrando imóveis. E podem falar com a gente, que a gente vai ajudar a encontrar uma boa opção, seja para negócio, para investimentos, moradia, independente, né? E tomar um café com a gente também sem compromisso. A gente gosta, conhece muita gente, às vezes o pessoal vai comprar daqui a 2, 3 anos, quer saber um pouquinho da cidade, então a gente adora receber pessoas. O principal é, assim, estar realmente interessado nas pessoas, no que elas querem, né? Então, pode ser um prazer, né? Receber vocês também. Muito bem, né? vou lá tomar um café. Estão convidados. Gente, a gente está chegando ao final, com gostinho de quero mais. Se você gostou desse papo, se você conhece alguém que tem o desejo de empreender no mercado imobiliário ou de empreender em uma outra cidade, mas tem medo, que é comum, manda esse podcast, que essa pessoa precisa ouvir essa mensagem de hoje. Está concluindo mais um episódio do Deu Lucro Podcast e nós te encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.